tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso coelhinho que a gente começou na aula anterior. Nós fizemos cabeça e o corpo, a aplicação dos olhos e os detalhes bordados. Na aula de hoje, nós vamos dar a sequência, tá? Vamos continuar utilizando o fio amigurumi, a cor 8001, branco, mas você pode estar confeccionando seu coelho na cor que você desejar, tá? E para os detalhes que eu farei na parte, né, que eu fiz aqui na parte do focinho e que eu farei na parte da pata, eu vou estar utilizando o amigurumi, o 3046. Você pode estar utilizando outra cor, se você for fazer um amigurumi escuro, você pode estar utilizando preto, vai ficar muito bonito também, tá? Vai ficar bem legal. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Vou estar utilizando um pedaço de fio para ser o marcador, ou você pode estar utilizando marcadores também, tá? No caso aqui, eu tenho esses dois tipos, né? O de alfinete e o espiral. Vamos estar utilizando alfinetes, agulha de tapeçaria, que tá aqui já no meu cantinho, agulha de crochê, eu utilizo a 2,5, um palito para me ajudar na hora de encher e tesoura, tá? Esses são os materiais da aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos confeccionar dois tipos de orelha, que eu fiz enquete no meu Instagram, no meu WhatsApp, em alguns grupos, né, que eu participo do meu condomínio e tal, e o pessoal escolheu qual que eles gostavam. No fim, deu empate. Então, eu vou fazer uma orelhinha em pezinha, tá vendo? E a outra orelhinha, que é a maiorzinha, que é a caída. Então, vou estar ensinando esses dois tipos de orelha hoje. Depois eu mostro no corpinho como que fica. Vamos estar fazendo a patinha do coelhinho, tá vendo? E o bracinho e o rabinho, tá bom? Uma dica que uma amiga muito querida, Berenice, dá é de guardar todos os bichinhos que for fazer no branquinho dentro de um saquinho para não sujar, tá? Dessa forma, o seu bichinho vai estar sempre muito bem limpinho. Obrigada pela dica, Berê. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vou pegar aqui o fio branco. Então, nós vamos começar com a orelha caída, tá bom? Fazemos um anel mágico, tá vendo? Eu dou uma volta dessa forma, passo a agulha por baixo e dou uma laçada, que é pra prender o anel. Fica dessa forma, tá? Eu vou trabalhar 6 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Lembrando dos pontos estarem sempre bem ajustados, tá? Todos do mesmo tamanho, para não ficar um amigurumi torto. Fechei meu anel mágico, tá vendo? Ficou bem fechadinho. Aí, na próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, aqui nesse primeiro, nós já fazemos um ponto baixo. No próximo, um aumento. Voltamos aqui nesse primeiro ponto baixo e colocamos ou o fiozinho marcador ou o próprio marcador, tá? Eu prefiro o fiozinho. Aí, aqui, um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Nessa nossa segunda carreira, ficamos com 9 pontos. Como toda peça eu faço, eu dou uma última puxada e aqui eu dou um nozinho. Deixa eu puxar o vidro aqui, que está chovendo. Pronto.
Aí não atrapalha com o barulhinho da chuva. Certo? Agora, nós vamos para nossa terceira carreira. Nossa terceira carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Aí, no final dessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos. 1, 2 pontos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegar no marcador. Cheguei aqui no final, tá dessa forma, tá vendo que ele tá pra cima? É só você ajeitar ele pra baixo com a ponta da agulha, tá vendo? Que ele fica certinho. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Deixa eu segurar aqui certinho. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos trabalhar essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento até chegar aqui no marcador novamente, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e eu já volto com vocês. Pronto, finalizei a carreira, fiquei num total de 15 pontos, tá? Agora, na nossa quarta carreira, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. Aqui eu vou fazer 2 e já vou subir o marcador. 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo um aumento. Nós vamos trabalhar até chegar no marcador. Nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Então, vou trabalhar minha sequência de 4 pontos baixos e um aumento e eu já volto com vocês. Finalizei os meus 18 pontos, né? Na sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Agora, na nossa próxima carreira, vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós vamos ficar com 21 pontos, tá? Vou seguir nessa sequência de 5 pontos baixos e um aumento, finalizando eu volto com vocês. Finalizei a sequência de 5 pontos baixos e um aumento, totalizando 21 pontos em toda a volta da orelha. Nós vamos seguir na sequência de 6 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a volta, até chegar aqui no último ponto, tá? Do marcador. Nessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos. Então, vou finalizar os meus e eu já volto. Finalizei aqui mais uma carreira. Agora, nós vamos para a sequência de 7 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aqui, um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar num total de 27 pontos, tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta e eu volto com vocês. 7 pontos baixos e um aumento. Prontinho, finalizei a sequência de 7 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos para nossa última carreira de aumentos, tá? Vamos trabalhar 8 pontos baixos e um aumento. 1, 2, eu já vou subir aqui o marcador. Deixa eu só puxar aqui o fio. Opa! Eu coloco as pontas todas pra dentro pra não atrapalhar. Então, a sequência é 8 pontos
e um aumento. Trabalhamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E um aumento. Vamos trabalhar essa última carreira de aumentos por toda a volta. No final, vamos ficar com 30 pontos. Vou fazer as minhas e eu já volto com vocês. Finalizei a última carreira de aumentos da sequência de 8 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos trabalhar por 8 carreiras de 30 pontos, tá? Será ponto sobre ponto, não terá aumento nessas 8 carreiras, tá? São só carreiras retas. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 8 carreiras. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei aqui as minhas 8 carreiras, já subi o marcador para a parte de cima. Agora, nós vamos trabalhar a sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. A diminuição que eu faço, vocês já sabem, é pegando as alcinhas da frente do ponto, dessa forma. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Chegando no marcador, eu volto com vocês. Finalizei a sequência de um ponto baixo e uma diminuição, a orelha tá ficando dessa forma. Agora, nós vamos dar comprimento para essa orelha, tá? Aqui, ficamos com 20 pontos baixos, tá? Em toda a volta. Então, nós vamos trabalhar 10 carreiras retas de 20 pontos, tá? Será ponto sobre ponto, não terá aumento nessa carreira. Serão 20 pontos por 10 carreiras. Eu vou trabalhar aqui as minhas 10 carreiras de 20 pontos. No final, eu volto com vocês. Prontinho, finalizei as 10 carreiras retas aqui do comprimento da nossa orelha, já subi o marcador, tá? Ficou 20 pontos em toda a volta da orelha, tá? Por 10 carreiras. Agora, nós vamos trabalhar a sequência de 3 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição. É a nossa última carreirinha de diminuição, tá? Então, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar aqui do outro lado no marcador. No final dessa carreira, vamos ficar com 16 pontos. Vou trabalhar a minha carreira e eu já volto com vocês. Pronto, finalizei. A nossa última carreira de diminuição tá ficando dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar as nossas 3 últimas carreiras, tá? Que será de ponto sobre ponto. Serão 3 carreiras de 16 pontos. Então, eu vou trabalhando aqui as minhas 3 carreiras retas. Quando eu finalizar as 3, eu volto para dar início à nossa outra orelhinha. Pronto, ó, finalizei aqui as 3 carreiras retas. Eu deixo um fio longo para tá fazendo a costura e puxo todo o fio. Aí, agora, nós vamos dar início à nossa orelha em pé. Essa é a caída. Uma dica, vocês não precisam de estar fazendo os 2 modelos de orelha. Vocês fazem o modelo que vocês mais gostarem, que vocês mais se adaptarem. Eu estou trazendo para o canal os 2 modelos de orelha, pois me pediram, né, através da enquete, esses 2 modelos. Por isso que eu tô fazendo os 2, tá? Mas você faz o que você mais gostar. Então, a próxima orelha, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alonga o fio e fecha o anel mágico, bem fechadinho. Na próxima carreira, um ponto e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Nesse primeiro ponto baixo, colocamos o marcador.
Vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos. Vou trabalhar o meu e eu já volto. Finalizei aqui a carreira, 9 pontos em toda a volta. Agora, a sequência será de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Vamos trabalhar essa sequência por toda a volta. No final, vamos ficar com 12 pontos. Vou trabalhar os meus e eu já volto com vocês. Finalizei a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Fiquei no total de 12 pontos. A sequência trabalhada agora é 3 pontos baixos. 3 pontos baixos e um aumento. Vamos trabalhar essa sequência por toda a volta. No final, vamos ficar com 15 pontos. Vou trabalhar os meus e eu já volto com vocês. Finalizei a carreira. Agora, a sequência a ser trabalhada é de 4 pontos e um aumento. 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vamos trabalhar essa sequência por toda a volta. No final, vamos ficar com 18 pontos. Vou trabalhar as minhas e eu já volto com vocês. Finalizei a sequência total de 18 pontos. A sequência a ser trabalhada é 5 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vamos trabalhar essa sequência por toda a volta. No final, vamos ficar com 21 pontos. Vou trabalhar as minhas e eu já volto. Finalizei aqui a carreira da sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Nós vamos para a próxima carreira, que é 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Nós vamos trabalhar essa sequência por toda a volta e no final dessa carreira nós vamos ficar com 24 pontos. Eu vou trabalhar a minha carreira e eu já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, fiquei num total de 24 pontos em toda a volta. Agora, nós vamos trabalhar por 24, vamos fazer, né, 24 pontos por 5 carreiras. Não terá nem aumento, nem diminuição. Então, depois que eu fizer essas 5 carreiras de 24 pontos, eu volto com vocês para dar continuidade na nossa orelha. Finalizei aqui as 5 carreiras retas. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Aí, aqui eu já subo o marcador, esse primeiro pontinho. E nós vamos seguir com essa sequência por toda a volta, de um ponto baixo e uma diminuição. E no final, nós vamos ficar com 16 pontos baixos. Tá? Eu vou finalizar essa minha volta e eu já volto com vocês. Finalizada a carreira de diminuição, tá ficando dessa forma. Fiquei com 16 pontos por toda a volta. Agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras retas de 16 pontos baixos, tá? Então, essa carreira não tem aumento, não tem diminuição, é só ponto sobre ponto por 3 carreiras. Então, eu vou finalizar as minhas e eu volto com vocês. Finalizei aqui as 3 carreiras de 16 pontos. Agora, a nossa próxima carreira é a última carreira de diminuição, tá? Nós vamos seguir um ponto baixo e uma diminuição. Como na carreira, né, que nós fizemos anterior de diminuição, nós vamos segui-la. Um ponto baixo e uma diminuição, faremos dessa forma por toda a volta. No final, vamos ficar num total de 11 pontos baixos, tá? Então, nós vamos seguindo um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Quando eu finalizar a minha, eu volto com vocês. Ó, pessoal, voltei aqui com vocês. Eu fui seguindo um ponto baixo, uma diminuição. No final, me sobrou um ponto baixo. Estão vendo aqui?
um ponto baixo. É esse ponto baixo que a gente finaliza para dar os 11 pontos, tá? Então, aqui completa 11 pontos por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, tá? Então, aqui agora nós vamos seguir carreiras retas, tá? 3 carreiras retas de 11 pontos baixos. Será ponto sobre ponto por 3 carreiras. Quando eu finalizar as minhas, eu volto com vocês. Prontinho, finalizei as 3 carreiras. Aqui nós já encerramos a nossa orelhinha. Deixamos um fio longo para costura. Puxamos tudo e ela fica dessa forma. Eu vou me organizar aqui e eu já volto com vocês. Vamos agora dar início ao nosso bracinho. Com a linha, nós fazemos o nosso anel mágico. Tá? O anel mágico, ele não muda a forma de confecção, ele é sempre do mesmo jeito. Então, dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Dou uma alongada no último e fecho bem fechado o meio do anel. A próxima carreira vai ser 6 aumentos. Então, é 2 pontos para cada ponto de base, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e os 2 últimos 12 pontos. Aí, aqui eu já faço o meu nozinho, para esse anel mágico ele não correr o risco dele abrir. Finalizei aqui a nossa próxima carreira. Nós vamos trabalhar 3 carreiras retas. Então, aqui eu já insiro o marcador no ponto de baixo da carreira anterior. E aqui nós vamos trabalhar 3 carreiras retas. Então, serão 3 carreiras de 12 pontos baixos, tá? Então, vou trabalhar aqui as minhas 3 carreiras retas e eu já volto com vocês. Finalizei aqui as 3 carreiras retas. Aí, agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Nessa primeira aqui dos 2 pontos, eu já passo o marcador pra cima, tá vendo? 2 pontos e uma diminuição. Nessa carreira, vamos ficar com 9 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e eu já volto com vocês. Finalizei a nossa 6ª carreira, tá? Que era 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no total com 9 pontos. Agora, nós vamos trabalhar da carreira número 7 à carreira 14, de 9 pontos. Será ponto sobre ponto por 8 carreiras, tá? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 8 carreiras e eu já volto com vocês, pra gente dar continuidade na sequência do pezinho. Aquela hora eu falei que nós iríamos dar continuidade na pata, na verdade, nós vamos iniciar a pata, né? Então, pra pata, nós vamos fazer o anel mágico. Deixa a lente focar. Dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar para fazer a pata do nosso coelho, 8 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Dou a alongada e fecho bem fechado o anel mágico.
Agora, a nossa próxima sequência será 8 aumentos. No total, vamos ter 16 pontos baixos, tá? O primeiro é sempre mais difícil. Ó, 1, nesse mesmo pontinho, 2, 3, 4, lembrando que são aumentos, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá vendo que automaticamente vai abrindo o miolinho do nosso anel mágico? Por isso que sempre quando eu finalizo essa segunda carreira, eu dou mais uma puxada pra fechar e já dou o meu nozinho, tá? Mas é opcional, se você não quiser, não precisa. É só uma segurança a mais pra ficar tudo bem certinho no seu amigurumi. Agora, nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos. Então, um ponto baixo e um aumento. Vamos seguir, vou pôr meu marcador no primeiro ponto. Nós vamos seguir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até dar a volta. Vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Finalizei a carreira de um ponto baixo e um aumento, fiquei no total com 24 pontos. Agora, nós vamos trabalhar por duas carreiras retas, tá? Pegando normal no ponto, duas carreiras retas de 24 pontos, ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar aqui as minhas duas carreiras retas e eu já volto com vocês com essas duas carreiras finalizadas. Finalizei aqui as nossas duas carreiras retas, tá vendo? Ficou um pouquinho fechadinho. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar a seguinte sequência. Nós faremos 6 pontos baixos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, 6 diminuições, lembrando que eu só pego as minhas diminuições as alças da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Tá ficando dessa forma o pezinho. Tá vendo que já deu o formato aqui da frente? Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar a sequência de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Faremos 4 diminuições. Lembre de sempre deixar o ponto ajustado, tá? Pra não ficar buraquinho nessas diminuições. 2, 3, 4 diminuições. E vamos seguir com 5 pontos baixos. Espera aí que esse daqui deu uma alongada demais. Vamos seguir com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ficando dessa forma o nosso pezinho.
Nessa carreira, nós ficamos com 14 pontos baixos, tá? Aqui eu já vou subir o marcador. Certo? O fio branco nós deixamos lá dentro, ele não vai nos atrapalhar. E agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras retas de 14 pontos baixos. Eu vou trabalhar as minhas 3 carreiras retas de 14 pontos e eu já volto com vocês. Aqui, ó, finalizei, já cortei o meu fio, puxei todo ele aqui. E o nosso coelho já está praticamente pronto, só falta montar e fazer os últimos detalhes. Pro rabinho, eu fiz um pomponzinho, tá vendo? Fiz ele na mão mesmo. Eu não tenho aqueles fazedores de pompom, então eu peguei um pedaço de papelão, fui enrolando o fio até chegar uma quantidade que eu achei que era suficiente. Tirei, né, de forma organizada as voltas. No meio das voltas eu amarrei, virei e amarrei, eu amarrei bem forte, tá? Depois eu cortei e fui modelando o meu pompom. Tem vários vídeos aqui no YouTube, mas se vocês quiserem que eu ensine, vocês deixam aí nos comentários que eu trago pra vocês o pomponzinho também, tá? É opcional, se não quiser fazer o pomponzinho, é só fazer um círculo, até 5, acredito que até 5 carreiras e 5 pontos baixos, um aumento, que eu acredito que dê, deixa eu só conferir aqui se dá. Eu acho que chega 24, acredito que chega a 30 pontos, tá? 5 pontos baixos e um aumento. Aí, faz uma quantidade de carreira reta e depois diminui 5 pontos e uma diminuição, para ele dar uma fechadinha e você costura no seu amigurumi. Mas o meu eu fiz o pomponzinho. Aí, aqui nós temos os 2 bracinhos, tá? Eles estão murchinhos. Um pezinho, ele já está cheio, eu vou ensinar o outro pezinho, o pompom, e ali está as 2 orelhas. Então, agora, para encher, eu vou pegar aqui o meu saco de enchimento. E eu vou pegar um pouquinho, é pouquinha quantidade, tá vendo? Aqui eu acho que até tem muito pra eu encher o bracinho. Deixa eu achar o meu palito. Aí, eu vou colocar aqui e eu vou encher o meu bracinho. Não vou encher ele até em cima, tá? Eu só vou encher até esse gordinho aqui. O restante, ele vai ficar sem enchimento. É só pra ele dar o voluminho aqui embaixo. Viu? Coloquei o enchimento, vou ver se tem necessidade de colocar um pouco mais. Pra mim, tá ótimo. E eu vou fazer da mesma forma no outro. Pego o enchimento, a quantidade que eu acho que dê. E eu vou encher. Eu prefiro o palito à caneta, tá? Porque a caneta eu acho que desliza muito pronto. Desliza muito o enchimento. E o pezinho é a mesma forma, que nós já temos, então, os 2 bracinhos cheios, tá? Tenta pôr a mesma quantidade nos 2 bracinhos, pra não ficar diferente. O pezinho, ele vai um pouquinho mais, tá? De enchimento. Aí, você vai colocando, tentar pôr uma ponta aqui, e vai empurrando lá pra frente, pra modelar a frente do pezinho. Aqui assim, vai sempre apertando bem, vai sempre modelando, empurrando o enchimento, porque vocês têm que se lembrar da seguinte questão: o enchimento, conforme for passando o tempo, a tendência dele é murchar. Então, para você não ter aquele amigurumi torto depois, todo murchinho, é bom colocar uma quantidade boa de enchimento, para você não ficar sofrendo depois. O restante eu encho depois, tá? Ó, ficou igualzinho os 2 pezinhos. Agora, pro detalhe, eu vou pegar o meu fio rosa, 3046. Vou pegar aqui um pedaço do fio. Tá vendo? Um pedaço do fio, não precisa também de ser muita coisa, pode ser retalho de fio.
vou passar na minha agulha de tapeçaria. Peraí. Aqui, ó, passei o meu fio na agulha de tapeceiro. E eu vou seguir esse daqui pra mostrar pra vocês como eu fiz. Eu passei, tentei seguir, né, gente, uma carreira reta. Com trabalho circular fica um pouquinho difícil. Mas eu coloquei uma na carreira da frente, uma no centro do anel mágico e outra na carreira da frente novamente. Pulei 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aqui eu segui reto. Então, como que eu faço? Eu pego aqui por cima mesmo, e vou sair aqui embaixo. O mais reto que eu achar pra ficar a linha reta aqui. Vou puxar o fio e deixar uma ponta aqui pra eu fazer o arremate depois. Lá eu subi 4 carreiras, né? 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui, e eu venho aqui no centro, viu? De cima eu já saio direto no centro do anel mágico. E aqui eu ajeito. Depois eu vou puxar pra modelar, tá? Aí, aqui, como eu já fiz o primeiro, é só eu pular 1 ou 2 pontinhos. E eu insiro a minha agulha. Peraí que eu não tô enxergando o ponto. Aí. Aí, eu saio aqui embaixo. Tá vendo? Na carreira da frente. Em cima, direto pra baixo. Dessa forma. E aqui, eu vou fazer o mesmo, só que eu vou levar a agulha pra cima, tá? Porque eu quero que fica... A garganta tá seca. Eu quero que fica o detalhe da patinha. Aí, aqui, antes de puxar o fio, eu dou uma ajeitada na linha, tá vendo? Pra todas ficarem iguais. E eu puxo. Não precisa de ter dó, viu? Se essa daqui do meio não estiver indo, você dá uma ajudinha. Que vai ficar assim. Se ficar um pezinho diferente do outro, é só ajeitar depois a manta, tá? Que eles vão se ajeitando. Mas a intenção é ficar dessa forma. Aí, aqui, você puxou, você vai pegar as pontinhas do fio e vai dar um nozinho. Fez isso, é só arrematar o fio e a patinha está pronta. Esse fio vai ficar aqui pro lado de dentro, aí depois é só ajeitar, tá vendo? Aqui, qualquer coisa, é só dar uma puxadinha no fio que tá aqui, mas pra mim assim tá bom. E assim foi feita a patinha do nosso coelhinho. Agora, nós vamos para a montagem. Como que eu faço a montagem? Pra isso, eu vou precisar do alfineteiro. Eu vou alfinetar todas as peças, demarcando uma a uma, qual vai ficar em qual lugar. Deixa eu só pegar aqui minha agulha de tapeceiro. No braço, eu vou fazer da seguinte forma. Vou tirar o corpinho aqui, vou deixar aqui de cantinho. Nos bracinhos, eu vou fazer a costura, tá? Vou pegar aqui o próximo ponto, no ponto anterior, dessa forma, e vou costurar a peça. Fechando, opa, desculpa, gente, eu não estava filmando aqui. Puxando totalmente, fechando totalmente essa abertura. A abóbora tá tirando o foco. Pronto. Dessa forma. Vou fazer dessa forma nos bracinhos e nas orelhinhas, tá? Aí, você vai ter a difícil tarefa. Porque eu falo que é difícil, porque é de você escolher se você vai utilizar a orelhinha em pé ou a orelhinha caída, tá? Eu vou alfinetar os dois jeitos e vou mostrar pra vocês, tá? Eu só vou fazer a costura nas orelhas, não vai enchimento, tá? Elas são assim, elas ficam murchinhas mesmo, tá vendo? Elas não vai enchimento nenhum aqui dentro.
Então, eu vou fazer a costura de todas e eu volto com vocês, tá bom? Aqui, pessoal, eu já alfinetei pra vocês a posição mais ou menos que vai ficar os bracinhos, tá? Pode ser que eu chegue um pouquinho pra frente, esse daqui que eu tô achando que ele tá um pouquinho pra trás, porque ele tem que ficar bem alinhado com o do outro lado. Tá vendo? Eu primeiro faço dessa forma. Alfinetei os pezinhos e coloquei sentado. Ficou sentadinho, pra mim já tá ótimo. Se você quiser ele mais em pezinho, é porque eu não consigo virar a câmera. Mas ele fica um pouquinho pra frente, assim, eu prefiro. Se você quer ele mais em pezinho, né, ele mais com o rostinho pra frente, é só você colocar as patinhas um pouquinho mais pra baixo. Aqui eu tinha também alfinetado o rabinho, só pra vocês verem, ó, como vai ficar com o rabinho de pompom. Tá? Então, o rabinho eu vou tirar, porque eu vou costurar os bracinhos e as perninhas com vocês na aula. Deixa eu só colocar aqui o meu fio na agulha. Só um minuto. Como que eu costuro? Eu deixo alfinetado, tá? Eu não tiro o alfinete. Eu venho com um pontinho no corpo. Tá vendo aqui, ó, eu entrei um pontinho à frente e saí nesse da frente. Eu vou virar ao contrário e eu venho com um pontinho na mãozinha, tá vendo? Bem no primeiro pontinho. Aí eu puxo. Aí eu vejo aqui, bati a mão na câmera, eu tento enxergar aqui aonde foi que eu entrei aqui. Tá vendo aqui? Esse ponto foi o que a gente saiu pra entrar no corpinho. A gente volta nele e no da frente. Dessa forma. Aí eu viro pra me ajudar, né? Pra ficar mais fácil da visualização. E venho no ponto seguinte. O segredo da boa costura do nosso amigurumi é sempre pegar todos os pontos. Volto no anterior que eu tinha saído. Venho no da frente. E venho no bracinho, no ponto do bracinho. No ponto da frente, esse que eu entrei, eu já havia costurado. Aí, viu? É sempre um pontinho no corpo. Deixa eu ver. Esse aqui. Entra aqui. Sai aqui. E o pontinho na peça que você está costurando. Essa daqui eu já vou finalizar bem no último ponto. Com a costura pode ficar um pouquinho difícil, mas dá certo. Viu? Eu entro nesse mesmo pontinho e saio lá atrás. Tento procurar sair no meio do ponto, tá? Entre o buraquinho e outro. E aqui eu dou a puxadinha pra ficar bem preso. Aí, aqui atrás eu faço o meu arremate de sempre. Passo numa laçada. E dou um nozinho. Procuro puxar bem. Entro dentro do buraquinho e saio num outro mais abaixo aleatório. Você pode fazer novamente, passar entre alguns pontos e sair embaixo. Dessa forma. Aí, depois você só ajeita a manta e seu amigurumi vai ficar bem costurado. Tá vendo? Esse fio aqui a gente arremata. Vou costurar o outro bracinho da mesma forma desse, tá? Igualzinho, não vou modificar nada. Aqui, ó, caso vocês, né, tenham essa dúvida, mas posicionamento de braço, perna, orelha, se tivesse o focinho costurado, é muito individual, tá? Você pode fazer da forma que você quiser. Da mesma forma, utilização de fio.
você pode utilizar o fio que você desejar, tá? Não fique preso, limitado em utilizar o fio que a gente fala na aula. Você pode usar sua criatividade. Tem o fio pelúcia, tem o veludo molhado, tem lã que dá pra você trabalhar, tem a balloon, né? Ele vai ficar um pouquinho menor, só que ela é super macia, ela é super gostosa no toque. Tem o fio ternura, tem vários fios que dá pra vocês fazerem. Dependendo do tex, o bichinho vai ficar maior ou menor, tá bom? Então, eu vou costurar a minha outra mãozinha e eu volto com vocês pra costurar uma das perninhas com vocês, tá bom? Aqui, gente, olha, voltei, tá? Já estou com o bracinho completamente costurado, os dois. E já costurei uma perninha também, tá? Ela tá bem firme. Agora, vamos para a outra perninha. Já passei o meu fio na minha agulha. Já deixei bem posicionado, tá? Tá da mesma forma que estava antes, eu não modifiquei. E eu viro ele assim de ponta cabeça para eu poder enxergar onde eu vou colocar a agulha, tá? Aqui, ó, eu fecho esse ponto e eu vejo aonde ele tá dando. Aqui tá dando exatamente nesse ponto aqui. Viu, ó? Ele finaliza exatamente nesse ponto. Então, eu vou desse ponto, nesse ponto, e eu vou fazendo como no bracinho, tá, gente? É um ponto no corpo. Opa, peraí que eu bati a mão na câmera. Eu vou um ponto no corpo e um ponto na peça que eu tô costurando. Aqui eu vou ter que tirar esse alfinete. Aqui. É um ponto na peça e um ponto no corpo. Um ponto na peça, estão vendo? Vejo aqui um ponto no corpo. E eu vou fazendo dessa forma por toda a volta. Eu vou ir costurando até faltar alguns pontinhos aqui pra fechar, tá? Que a gente vai encher mais um pouquinho essa perna pra dar mais sustentação, tá bom? Nós vamos seguindo com um ponto no corpo, um pontinho na peça, um pontinho no corpo, um pontinho na peça. Quando chegar por volta daqui onde tá esse marcador rosa, eu volto com vocês. Aqui, ó, voltei bem na direção da onde está o alfinete. Esse alfinete eu tiro, tá? Que eu não vou precisar mais dele. Pego um pouquinho do enchimento e o palito. Como que eu faço? Eu faço dessa forma, eu dou uma puxada no bichinho pra fazer essa abertura, encaixo o enchimento aqui e eu vou colocando com o palito aonde faltar, pra ele ficar bem firme e ficar em todos os cantinhos. Esses são os meus segredinhos pra ficar um amigurumi bem firme. O meu enchimento, ele não fica aparente nos meus bichinhos, tá vendo? Ó, esse pouquinho foi o suficiente já pra dar firmeza. Depois que costurar, vai ficar ótimo. E aqui eu sigo fazendo da mesma forma. Um ponto no bichinho, um ponto no corpo, um ponto na pata, um ponto no corpo. E eu vou seguindo até o final. Não sei se dá pra vocês escutarem, mas tem barulho de criança, tá? É dos meus vizinhos, o meu ainda está dormindo. Mas as crianças têm que brincar, né, gente? Pra dar uma distraída na cabeça. Um ponto no corpo. Aqui já estamos no último ponto. Ele é um pouquinho chatinho de pegar. Aí, eu volto aqui e saio no meio, tá vendo? Em qualquer pontinho aleatório. Dou uma puxada. E aqui eu faço o arremate. Numa laçada, dou um nó, tá vendo? Aperto bem esse nó pra ele não ficar aparente. Entro no buraquinho e saio em outro.
ficou dessa forma. Aí é só ajeitar as patinhas, ajeitar o enchimento, tá? Ficou dessa forma. O que vocês estão achando da aula até aqui? Vão deixando nos comentários. Se tiver dúvida, deixe nos comentários também. O pompom, ele é muito simples, tá? Eu tenho aqui o pedaço do fio. O que que eu vou fazer com o pompom? Eu posso utilizar a agulha de crochê e passar uma das pontas, tá vendo? Ficou bem no lugarzinho onde eu queria. Aí, eu dou uma puxada assim. O fio, ele tem que ser um pouquinho grande, tá, gente? Eu uso cola de silicone líquida, tá? É muito boa a cola de silicone líquida. Já usei a da Círculo também. Só que quando eu fui comprar o potão, eu só tinha dessa marca. Aí, aqui eu ponho uma quantidade de cola de silicone no meu pomponzinho. Ela vai ajudar a fixar no seu amigurumi. Puxo. E aqui, ó, eu só dou um nozinho. Ele vai lá pra dentro, vai ficar escondidinho. E a cola de silicone, ela vai secar e não vai correr o risco desse rabinho soltar, porque além de colado, ele está totalmente amarradinho. Cortei o excesso do fio. E eu deixo aqui o rabinho secar. Aqui tem cola na minha mão. Tá vendo, ó? Eu só ajeito aqui o pomponzinho. E eu deixo essa cola secar. Coisa de uns 10 minutinhos. No máximo, ela já tá bem seca. Se eu vejo que o pompom tá torto, enquanto o rabinho tá molhado, dá pra ajeitar. Ajeitou, viu que ficou no centro, bem certinho. Você pode vir com um alfinete, pra ele não sair do lugar. E você alfineta, de preferência com alfinete de outra cor, tá, pessoal? Pra vocês não esquecerem no bichinho. Porque eu sou meia esquecida. Eu vou pôr uns 4 pra ele ficar bem fixo, tá vendo? Aí, ele vai secando. Aqui, ele fica sentadinho, tá vendo? Sozinho. Muito fofinho. Agora, a minha indecisão. Se eu faço ele com as orelhas em pé ou com as orelhas deitadas. Mas é bem provável que eu faça com as orelhas deitadas. Eu estou alfinetando aqui pra vocês verem como que vai ficar com a orelhinha em pé. Mas eu já tenho um coelhinho aqui na minha casa pra venda. Ó, a posição também é a critério de cada um, tá? Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 na 5ª carreira abaixo do anel mágico. Tá vendo? Dessa forma. Então, vamos fazer o outro da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5ª carreira, já vou vir aqui só com o alfinete pra marcar mais ou menos a posição. Eu vou deixar a foto, tá? Que vocês estão me pedindo muito. Dos dois jeitos da orelha. Com a orelhinha em pé e com a orelhinha deitada. Deixa eu só ajeitar esse alfinete pra ficar um pouquinho melhor pra mostrar pra vocês. Olha. Olha isso, gente. É ou não é uma lindeza? Eu tô simplesmente apaixonada pelo coelho. Aqui você pode dar uma dobrada na ponta, se você quiser pode dar um pontinho aqui, pra ele ficar com uma orelhinha caída. Ou você pode deixar ele bem orelhudo mesmo pra cima, tá vendo? Dessa forma. E eu vou mostrar pra vocês como que ele fica com a orelha caída. Vou desalfinetar aqui de novo. Tô vendo aqui, ó, a melhor posição.
alfinetei uma. Deixa eu pôr. Deixa eu ver aqui no vídeo se tá igualzinho. Olha, aqui, pra vocês verem, ó, eu coloquei 1, 2, 3, 4 na sexta carreira, tá vendo? Deixa eu ver se aqui ficou certinho também. 3, 4, 5, 6, na sexta carreira. Pra ele ficar com essa carinha meiga, tá vendo? Provavelmente eu vou fazer com a orelhinha caída, tá? No final eu vou deixar a foto pra vocês. Só um minutinho, gente, que eu já volto. Eu estava me esquecendo de uma dica muito importante que eu sempre faço nos meus amigurumis, tá? Que é o blush. Aqui tá a sombra, mas o blush tá embaixo. Eu passo o blush nos meus amigurumis, tá? Se você não quiser passar o blush, não tem problema. Você pode passar aquela tinta de tecido. Só que eu peço que vocês tomem bastante cuidado, porque como é uma peça delicada, não pode forçar muito, né? Não pode carregar muito a mão. Porque pode manchar e depois não sai. O blush, a pessoa lavando, ele sai, tá? Caso ela não queira. Aí aqui eu sempre uso esse tom de rosinha. Aí eu venho assim na bochechinha, ó. Fazendo o detalhe do blush. Movimentos circulares, vai e volta. Também não passo muito, eu vou aplicando aos poucos pra não ficar muito pesado, tá? Aí, agora, do outro lado, eu tento fazer da mesma forma. Pra ficar bem igualzinho. Gente, o modo de costurar a orelha é a mesma de costurar os bracinhos, tá? Um pontinho no corpo, um pontinho na orelha, um pontinho no corpo, um pontinho na orelha. Não tem segredo. Ó. Que fofura. Lindo, né, gente? Bom, essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu vou tirar foto dos dois modelos de orelha, por isso que eu não vou costurar aqui com vocês. Eu vou costurar a orelhinha em pé, vou tirar uma foto, vou costurar a orelhinha caída, que é a orelhinha que eu vou deixar para esse coelhinho. Vou tirar foto e vou postar os dois modelos para vocês, tá? E depois que secar o pomponzinho, eu só tiro os alfinetinhos e tá tudo certo. Aqui, logo acima, eu ponho a minha etiquetinha, tá, gente? É muito importante vocês colocarem a sua etiqueta no seu trabalho, tá? É um método de você estar divulgando, você pode deixar as suas redes sociais, o seu arroba, o seu telefone na sua etiquetinha, para as pessoas conseguirem ter acesso em quem fez a peça, tá? Isso é muito importante mesmo. Porque às vezes você vende, né, uma peça dessa para a pessoa dar de presente e a pessoa que recebeu não sabe quem fez. Então, a etiquetinha, ela serve para isso, tá? Para estar divulgando o seu trabalho. Se caso você gostou dessa aula de hoje, vocês curtam, comentem, compartilhem com as amigas e me marquem nas redes sociais, tá? Que eu vou amar ver o seu trabalho. O meu Instagram é @boutiquedagé, com J-E-H, tá? No final. Ou você pode marcar a hashtag FizComAgé. Eu vou amar ver os seus trabalhos, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.